contente de ter realizado esse sonho de trazer esse caso. Vocês não têm noção, às vezes, assim, tem muitos projetos que eu guardo, eu anoto, e já tem projetos assim, mais de um ano eu quero trazer aqui pro canal, e é sempre um momento ou outro, aos poucos eu vou conseguindo. Normalmente são projetos grandes, que exigem muita pesquisa, muitas horas, e aí você acaba tendo que manter um equilíbrio entre o que dá para fazer, o que precisa ser feito e o que vai gastar muito tempo. E eu achei os elementos desse caso fascinantes porque quando eu descobri os elementos dessa história em novembro do ano passado, em 2021, eu sabia que perfeitamente era adequado para trazer um formato minissérie aqui. Na época eu achava até que iria levar para o Gustavo Report, nem sonhava a existência do 24 Horas na Mira, e hoje é realmente mais apropriado. Foi um caso com muitos aspectos emocionais também. A gente vê essa história, essa conexão, essa ligação de pai e filho é altamente profundo aqui. Eu não consigo me recordar de algo assim tão imenso. Eu nem sei o que houve com a mãe do Jimmy. Eu não sei se ela tá viva, não sei se ela ainda está respirando, ela mal é mencionada, só o pai mesmo. E isso é muito interessante da gente ver como a vida pode ser completamente chocante em algumas voltas que ela pode proporcionar. Eu acho que esse caso, como um caso de redenção, é um caso também muito interessante, e ele dá uma perspectiva diferente, principalmente porque essa é uma situação isolada de um homem que teve uma nova oportunidade e ele agarrou não apenas para conseguir sua liberdade, mas também para endireitar a sua vida. E antes de entrar um pouco na análise do comportamento do Larry, de explicar um pouco o que eu penso sobre a mente dele, tem algumas coisas que eu acho que precisam ser comentadas porque são muito importantes. E uma delas é o fato do Larry Hall parecer ser um ser inofensivo. Eu acredito que isso se dá, e isso se deu, no caso, isso se deu por causa do peso dele. Ou seja, pessoas que têm um peso um pouco mais elevado, elas naturalmente transmitem uma simpatia. É como se aquele indivíduo fosse incapaz de fazer o mal. Tem uma atração que vai surgir aqui nesse mesmo segmento do 24 Horas na Mira, que eu também estou com o roteiro pela metade. A vilã do caso, ela conseguiu se safar durante seus vários crimes. Ela mudava e contava as versões da história o tempo todo, e a polícia, ouviu 50 versões de um mesmo testemunho e nunca nem desconfiou. Por quê? Porque ela parecia ser uma mulher inofensiva, um ser incapaz de fazer qualquer coisa. Isso se dava ao peso dela, se dava a essa visão que a sociedade tem. A gente já tem um problema como isso, as pessoas têm muita dificuldade em reconhecer, por exemplo, que uma mulher é capaz de tirar a vida de outras pessoas, de fazer acusações falsas, de ser uma péssima mãe, de ser uma madrasta horrível, de fazer coisas que qualquer ser humano horrível poderia fazer, independente do sexo, porque não tem nada a ver a maldade ela não olha para o indivíduo e fala, quer saber, você é homem, eu entre você, você é mulher, não, só maldade, esse negócio só funciona comigo em homem, isso não existe. Não existe. Então as pessoas precisam, quando elas abrem os olhos para entender, identificar que um ser humano pequeno, grande, adulto ou então idoso pode ser capaz de qualquer coisa, a prevenção ela se torna essencial e o perigo ele fica menor porque nós não enxergamos através dos nossos próprios preconceitos que podem nos levar a uma tragédia, a um incidente. É impressionante o quanto Larry conseguiu raptar essas pessoas. Então é chocante pelo fato da aproximação corporal que ele deve ter tido antes de alguém sentir que estava em perigo. Então ele chegava com aquela carinha dele e ele olhava pra lá e falava, oi, tudo bem, não sei o que, sei lá como é que era o papo dele, e dava o bote. Isso é muito chocante. Tão chocante que enganou pessoas que eram treinadas, ou seja, os policiais. Mesmo ele confessando, os policiais disseram não acreditamos, a gente não acredita, isso aí é invenção, coitado, é um aspirante, não é nada na vida, tadinho, manda ele embora. Vocês podem ver quantas vezes ele perseguiu garotas. Os pais, é impressionante isso, de como os pais se moveram, né? Ele foi rastreado em não sei quantas cidades e dia após dia, a polícia deixava ele passar. Eles olhavam para aquele homem e eles viam o peso dele. Viam o cabelinho, viam aquele rostinho, aquelas bochechas, né? Lembra, bebê. Isso é uma coisa muito inconsciente que a gente olha às vezes para pessoas que têm esse peso, para pessoas que têm essa estrutura de pele,
lembra direto a um bebê, então você pensa que coisa fofa, que coisa legal, quem gosta de apertar, quem gosta de beijar, tem essa sensação, ou seja, o bebê, ele é o quê? Ele é um ser indefeso, ele é um ser incapaz, ele é uma coisa fofa que só tá ali pra espalhar amor e alegria. Então essa imagem fica na cabeça das pessoas, fica na memória, por mais que eles sejam profissionais, qualificados, treinados, que se formaram, que foram instruídos, que foram guiados pra olhar pra qualquer um, porque qualquer um pode ser suspeito de fazer alguma coisa errada, eles simplesmente deixaram passar. E o Larry passou e continuou passando, até porque ali nos últimos tempos, vocês podem ver pela lista da ordem cronológica que eu trouxe no episódio da confissão, ele estava descontrolado, pegando qualquer pessoa que ele visse pela frente. Ele fazia várias perseguições no mesmo dia e ele estava tipo, não tô nem aí, eu vou me safar, eu vou conseguir me safar, porque realmente ele estava conseguindo se safar. Se não é um detetive que não tem nada a ver especificamente, sabe por que o detetive não caiu na lábia? Porque o detetive, o Gary Miller, não olhou para a aparência do Larry, ele olhou para o que estava no relatório, ele olhou para as evidências. Ele olhou e falou, isso aqui é um comportamento criminoso. Então, quando ele foi se encontrar com o Larry, tanto faz se o Larry era grande, era gordinho, era magro, era baixo, era alto, não. Ele olhou para o homem, fez uma leitura se baseando nas informações que ele tinha. E os policiais ignoravam as informações que apareceram, ou seja, as confissões, as perseguições, e olhavam para a estrutura dele. É muito perigoso porque as aparências enganam. Às vezes a pessoa que tem uma cara de brava, uma cara de séria, de malvada, pode ser um anjo. E a pessoa que tem a cara mais fofa, mais angelical, mais meiga, mais sorridente, é a pessoa que está com o objeto cortante para jogar nas suas costas. Isso aqui é um exemplo assim chocante, gritante, berrante de como as pessoas podem simplesmente ser enganadas e podem ser influenciadas pelas aparências. Então, se temos a tendência de condenar certas pessoas porque elas têm uma aparência um pouco mais agressiva, também temos a tendência a ser levados por alguém que tem uma aparência meiga, que tem uma aparência contrita e uma aparência tímida. Muito cuidado, personalidade nada tem a ver com caráter, não tem ligação com caráter. Nada. A pessoa pode ser gentil, ela pode tratar todo mundo bem, mas ser um terrível serial killer de madrugada. O outro indivíduo pode ser grosso, arrogante, bruto, estúpido com todo mundo e ser uma pessoa normal, que não faz mal a ninguém. Então, as pessoas confundem muito a personalidade com o caráter. E quando essas informações se chocam, elas falam, não. Esse não é a pessoa que eu conheci, não é a pessoa que eu vi. Quem eu vi era gentil, era legal, era bacana, incapaz de fazer mal a uma abelha sequer. Então tem muitas coisas que tem a ver com a mentalidade errada que temos sobre a vida, que temos sobre o mundo e que temos sobre as pessoas. Eu fico me perguntando sobre a psiquiatra que atendeu o pedido do Larry naquela noite, que jogou o Jimmy no buraco, que tipo de profissional era aquele, que tipo de mulher consegue passar por cima de tudo que aquele homem fez, de todas as provas, das suas condenações, para simplesmente passar a mão na cabeça dele como se ele fosse uma criança. Imagina que tipo de tratamento ela devia estar dando para o Larry e para outros ali, alguém completamente incapaz, assim, um envolvimento emocional extremo, porque ela estava completamente cega, tratando ele como se ele fosse alguém indefeso. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Eu fico imaginando o estrago que essa moça, que essa senhora, seja lá quem for, não deve ter realizado na sua gestão, seja naquele lugar ou em qualquer outro, sabe? É uma aberração, um absurdo. E eu acho ainda que eu tenho críticas muito piores para fazer àquela juíza. Eu espero do fundo do meu coração que essa juíza pague, mas pague severamente por tudo que ela fez. Eu olhei, eu fui procurar para olhar a ficha dela e me deu um nojo. Eu sou assim enojado, eu tenho repugnância dessa juíza Diane Wood, seja lá o que for. Que horror, que aberração a decisão dela. Que monstro, que ser humano horrível. Ela queria que Gente, isso aqui é muito sério. Essa mulher tinha que ser presa. Ela tinha que ser presa e ser condenada e colocada no mesmo presídio que o Larry foi. Ela tinha que ser enclausurada. Uma pessoa dessa não pode dirigir uma corte. Ela olhou para
como você olha, como você diz, tá? São 12 pessoas, 12 garotas testemunharam. Ele estava dentro de uma van e ele nos perseguiu. Sem contar as inúmeras evidências naquelas notas que vocês viram aqui, são apavorantes. São apavorantes. Ela queria claramente que ele fosse liberado para eliminar mais pessoas. São sociopatas, são psicopatas que estão no poder, tá? Psicopatas chegam no poder para poder fazer o mal. Essa juíza é um ser humano horrível. Eu olhei a carreira dela, as decisões que ela toma são assim, meu Deus do céu, vocês não têm noção. A luta, eu não vou falar muito aqui, mas vocês não têm noção da luta que o Reduto tem com ela lá, principalmente porque ela passa por cima da Constituição. Essa mulher é imparável, ela foi nomeada, ela faz literalmente jus ao corrupto que a nomeou. Então, ela está lá no poder até hoje, impressionante isso. E ela está lá dia após dia, após dia, após dia, emitindo as piores decisões, coisas inconstitucionais, tudo de horror, tudo de abominável que tem se movido dentro daquele estado. Ela tem batido de frente para liberar, para autorizar todos os tipos de inconstitucionalidades, coisas que não estão previstas na Constituição, que não estão na primeira emenda, que não estão na segunda emenda dos Estados Unidos. Essa mulher tem feito, ela tem desvirtuado. Que horror, que horror. Do meu coração eu espero profundamente que a justiça venha alcançá-la, porque é uma vergonha saber que há juízes como essa mulher. Ela literalmente é uma típica juíza da Califórnia, só que está fora da Califórnia, que é o mais triste. Então assim, é uma pena mesmo, é uma pena, porque o que ela fez prejudicou o curso da história. Poderia ser diferente. Talvez o Jimmy estaria aqui? Não, com certeza. Talvez o Jimmy continuaria na cadeia os 10 anos, não teria conhecido o Larry Hall, e talvez outras vítimas, outras famílias teriam encontrado paz, seus corpos, seus entes queridos teriam sido descobertos, pessoas, investigações teriam ido pra frente. Aquela mulher, ela cerceou tudo, ela de propósito, ela mentiu descaradamente nos relatórios. Vocês viram aqui, não tem nenhuma prova, não tem nada. Como não tinha nenhuma prova, 1001 testemunhas, inclusive, ela foi tão corrupta, ela foi tão maligna, ela foi tão maldizente, ela foi tão suja, tão imunda nas palavras que ela proferiu ali, nas declarações que ela fez. Ela foi tão assim, querendo mesmo fazer o mal, que o outro circuito, o pessoal que estava acima dela, foi e passou por cima de tudo que ela disse, falou: não, olha, não, o juiz foi justo, ele realmente estava certo, não devia ter aceitado, condena mesmo, esse cara tem que estar na cadeia. Então assim, você olha e pensa quantas pessoas como essa mulher estão no poder, sabe? Isso é o que é o mais assustador. E às vezes, sabe, se não for pra fazer a diferença com certas notícias, eu prefiro nem ficar sabendo, porque é muito triste, sabe? É triste, você dorme às vezes pensando, eu penso às vezes em certas maldades, tem coisas que eu vejo em casos que eu trago aqui pra vocês, e eu fico matutando aquilo depois, e eu falo, sabe, como pode uma pessoa numa idade dessa, 73 anos, decidindo e propagando o mal? Porque o objetivo dessa mulher é fazer o mal, não apenas com essa decisão que ela tentou fazer, deixar o Larry Hall livre para eliminar mais pessoas, mas também com as decisões que ela continua tomando ainda. Eu espero que um dia a justiça alcance essa mulher e alcance com tudo que ela merece, com toda a força, porque uma pessoa como essa já deve ter destruído muitas pessoas. Eu só imagino o que ela já não deva ter feito com as informações, com os autos, com as coisas que não chegam nem a vir a público, mas com as decisões pequenas que afetam uma família aqui, que afetam uma família ali, que afetam como esse caso, porque esse caso, se você for procurar as decisões dela, esse caso não aparece. Eu fui pesquisar esse caso e eu descobri o papel dela nesse caso. E deve ter muitas outras histórias por aí, pessoas que também foram severamente afetadas, pessoas que foram severamente atingidas por pessoas como ela. Isso é muito triste, é muito triste. É um contraponto da justiça, é um contraponto da verdade, e é revoltante, é bastante revoltante. E no final só posso dizer uma coisa: vergonha e repugnância. É tudo o que eu sinto por uma pessoa como essa, que realmente demonstra ser capaz das mais terríveis ações iguais à do Larry Hall. Bom, mas vamos lá, deixando agora as minhas ressalvas a esses personagens peculiares. Eu acredito que esse caso ele apresenta um fator
de que nem sempre a aparência interfere no destino. Os dois irmãos, até certo ponto da vida, eram bastante parecidos. Tinham o mesmo peso, o mesmo cabelo, o mesmo rosto, o mesmo corpo, os mesmos pais, a mesma casa e a companhia um do outro. E ainda assim, um conseguia conversar e se relacionar com mulheres e outro não. O que mais uma vez prova que o que está por dentro interfere mais do que pode ser visto pelo lado de fora. E quando a gente fala de aparência, há muitas diferenças e caracterizações. Então, não é uma regra única esse caso, isso aqui também não é uma generalização, a minha opinião, mas é um exemplo do que se encaixa nessa categoria dessa história aqui. Esses dois irmãos que nasceram no mesmo dia, na mesma hora e no mesmo lugar, enxergavam a vida de formas distintas e obscuras. Embora o Gary, a gente tenha esse agravante extremo, porque ele foi um catalisador, eu acredito muito, principalmente pelo que aconteceu no carro com a tal da garota, que deve ter sido para você chegar a cometer uma atrocidade como essa, vocês não têm noção da perturbação interior que um indivíduo como esse tem, e é uma coisa muito, muito preocupante mesmo. E o Larry, ele levou essa experiência para frente de uma forma muito, mas muito pior do que o seu irmão poderia jamais ter previsto. Acontece que, por exemplo, o Gary não se deu tão bem na vida. Ele foi severamente afetado pelo reflexo da criação que ele teve com os pais disfuncionais, diga-se de passagem, um lar desestruturado. Só que isso não foi o suficiente para transformá-lo em um monstro automaticamente. Por mais que ele tivesse cometido aquele ato horrível, ele não prosseguiu depois disso. Então você vê que ele teve um grande tropeço, não foi pra cadeia, deveria ter ido se tivesse sido denunciado, sabe lá como as coisas aconteceram. Bom, de qualquer forma, ao que parece, depois desse ato violento, ele parou. E aí que a gente olha pro Larry, que viveu durante muitos anos como uma extensão do irmão, até que quando ele não podia mais, ele precisou ser ele mesmo. Mas ele não sabia quem ele era ou quem poderia ser, porque quando alguém está com a sua identidade indefinida, esse sujeito se ressente da vida dos outros, porque ele não se sente como uma pessoa normal e ele se vê como alguém à parte. E quanto mais afastado ele fica, menos encaixado ele está no convívio social. E seja pequeno ou grande, mais indiferente ele será àquela sociedade e às pessoas que nela habitam. Então, nesse caso, pessoas conhecidas, desconhecidas, ricas, pobres, crianças ou adultas, potencialmente poderão se tornar um alvo de uma implacável ira, de ódio e perversidade de um indivíduo como esse. E o processo que deve ter acontecido na mente do Larry foi muito profundo, porque... E aquelas notas que tinham constantes lembranças, lembre disso, lembre aquilo, esconda, faça, faça, faça. Ou seja, havia uma série de ordens naquelas notas, e a voz que você podia sentir naquelas notas tinha muita autoridade e tinha muita perversidade também. Então, eu acho que na cabeça do Larry, essa voz que surgiu para que ele escrevesse as notas, substituiu o papel do seu irmão. Então, essas notas representavam agora o seu irmão na sua cabeça. Foi um mundo muito paralelo que ele conseguiu construir e manter durante muito tempo. Os períodos de apagão ou acidentados nos quais o Larry experimentava em sensações de flutuação, dá para atribuir até uma disfunção cerebral muito profunda, porque isso dá para se relacionar inclusive com o trauma de nascimento, de uma possível lesão na cabeça, na primeira infância. E durante atos de violência, é possível que o indivíduo pareça vagar em um estado de semi-sonho, experimentando alucinações ou delírios, como se fosse uma pessoa saudável à beira do sono. E para aqueles que violam e ceifam, há também uma alta incidência de uma mãe super protetora, sufocante, como nesse caso aqui. Em muitas situações, os sentimentos intensos do filho são complexos, no caso, os sentimentos dele por ela. E se ele for vítima de abuso materno, ele pode ficar obcecado em eliminar sua mãe ou mulheres que lembrem dela. Mas com homens como Larry, que chamava a Berenice de querida e queridinha quando falava com ela ao telefone a cada semana na prisão, os sentimentos pelas mães
eram notavelmente ternos, especialmente considerando a brutalidade que ele infligia às vítimas femininas. Então, nesse contexto, o domínio da mãe leva a uma socialização inadequada, o que pode ter contribuído para a extrema timidez do Larry e também o seu fracasso em consumar um relacionamento romântico normal com uma mulher, que é mais uma característica de serial killers e violadores em série. E mesmo o envolvimento do Larry com a reconstituição da Guerra Civil, o que também parecia ser sua saída mais saudável, em retrospectiva poderia levar suspeitas numa variação, porque os momentos auge da vida dele eram conferir essas reconstituições, embora cada viagem significasse que uma mulher ou muitas outras encontrariam seu fim assim que cruzassem com o Larry. Então, para assumir essa máscara da sanidade, esses serial killers costumam chamar a atenção para si mesmos com disfarces de alto nível. E criar um alto ego convincente não é um exagero para os serial killers. Eles passam a vida inteira reprimindo a raiva cancerígena no centro de suas personalidades. Sem contar que essas atividades extracurriculares também servem como camuflagem para ajudar o serial killer a encontrar novas vítimas. No caso do Larry, as encenações e a busca por peças de carros clássicos que lhe deram uma desculpa pronta para viajar muito. E muitos serial killers têm quilometragem extraordinariamente alta em seus carros. E se o serial killer é um stat ou então um mobile, pode depender mais das suas circunstâncias do que do seu desejo. Então, com os destinos distantes das atividades de lazer do Larry e a natureza praticamente não supervisionada do seu trabalho, ele teve a oportunidade de ser uma ameaça tanto próxima quanto distante. Ele também tinha a liberdade pessoal necessária para a vida dupla de um serial killer em série. E o comportamento homicida de um serial killer é um desejo irresistível que vem crescendo dentro dele durante anos. E muitas vezes isso fica de uma forma amágula. E ele amalgamou completamente essa prática em seu estilo de vida. É como se ele vivesse para eliminar, sobrevivendo de um crime para o outro, estendendo sua existência, se conectando às mortes de suas vítimas. E essa compulsão de eliminar traz consigo uma outra atividade obsessiva e compulsiva reveladora. Nesse caso, muito mais reveladora ainda para o Larry, que era o quê? A sua necessidade de retornar à cena de seus sequestros e coletar ou criar itens associados a eles. É como se ele fosse um animal selvagem, porque ele estava fascinado com os restos do seu crime. Então, muitas vezes, serial killers fazem o quê? Visitam os túmulos de suas vítimas, assistem a seus funerais, e muitas vezes, mesmo depois do enterro, o serial killer gosta de manter o crime vivo na memória, lendo sobre a vítima nos jornais, visitando o local onde ela foi vista pela última vez, ou no caso, onde ele a encontrou pela primeira vez. E quando muitos crimes são cometidos no mesmo local, é até provável que o serial killer retorne periodicamente para lá, mesmo quando não tem nenhuma vítima para ceifar. Então, o retorno do Larry à cena do crime um ano após o sequestro da Jessica Rhodes foi a sua ruína final. E como a investigação do Gary Miller revelou, ele não apenas perseguia por garotas perto de Georgetown, onde sequestrou a Jessica Rhodes, e naquele mesmo dia ele perseguiu a garota de patins. Então, sem contar que todas as coisas que ele tinha, tudo que ele havia coletado, estava estritamente ligado ao desaparecimento dela, o que é um fator que exemplifica como serial killers também são mantenedores compulsivos de registros. Eles mantêm álbuns de recortes e colagens organizadas sobre os crimes. Eles têm esses itens catalogados, então são páginas de jornais, de revistas, de matérias, e esse hábito explica porque o Larry se apegou à velha edição da revista da Newsweek, que tinha um longo artigo sobre serial killers. Claramente, o conhecimento do Larry sobre serial killers era tão extenso quanto seu conhecimento sobre
guerra civil. Eu acho que um outro ponto interessante também é que o Larry era desorganizado e organizado na maneira como ele cometia os próprios crimes. A sua decisão impulsiva de sequestrar a Jessica Rhodes, os seus esforços frenéticos para levá-la através das fronteiras estaduais e finalmente a sua disposição descuidada de jogar o corpo dela sugerem o perfil de um criminoso desorganizado. Só que aí as anotações dos restos retirados do seu carro e do quarto indicam algo exatamente o oposto. Um predador que persegue, ataca e elimina com o máximo cuidado. A essência do comportamento organizado. Então, de fato, a maioria das mulheres que ele confessou ter eliminado nunca sequer foram encontradas. E para aquelas que foram encontradas, nenhuma evidência física, como DNA, cabelo, fibras ou lama, o vinculou aos ataques ou aos homicídios. E um ponto muito curioso dessa história também, um dos detalhes mais descritivos, é que nenhum outro serial killer documentado tem um gêmeo idêntico. E eu acho que um ponto muito interessante também é mencionar sobre o James. A própria personalidade dele contribuiu com essas ocorrências positivas que surgiram em meio às consequências negativas dos seus próprios atos. A determinação, a ousadia, a bravura foram a estrutura sólida para sustentá-lo na jornada. Só que a arrogância e a imprudência colocaram quase tudo a perder para ele. E as famílias das vítimas não tiveram a mesma chance, porque elas perderam uma chance real de encontrar os corpos e oficialmente um culpado. É um tapa na cara dessas famílias. É assim, implacável. Primeiro, o pai do Larry poderia ter feito a coisa certa se tivesse levado o mapa para as autoridades, ao invés de queimá-lo. Aí temos também os policiais que demoraram muito para sacar, aliás, que demoraram não, que nunca sacaram, porque foi um detetive de outro estado, de outro caso, que rastreou especificamente o responsável. Então, olha, o sistema falhou, primeiro o pai falhou, aí temos também os policiais que falharam, aí depois temos também a juíza corrupta que falhou e depois temos o Jimmy que falhou. Então assim, é um tapa na cara dessas pessoas, dessas famílias. É muito triste de você ver assim, uma pessoa atrás da outra, um por um falhava com eles. Isso é lamentável porque tem famílias que estão em situações piores ainda que os pais da Trisha, pessoas que não fazem nem ideia do que aconteceu. A pessoa saiu como muitas vítimas, e desapareceram. Então, pelo menos ainda, o Larry confessou o que fez com ela e eles sabem como ela partiu. É horrível saber, mas pelo menos eles sabem. E as outras pessoas que não sabem, que sequer ouviram falar do nome do Larry Hall durante todos esses anos? É inimaginável pensar no desgosto, na tristeza, na culpa que essas pessoas devem carregar e quem já perdeu a vida, já se foi, já faleceu, carregou até o último dia. Isso é um exemplo de como muitas coisas que você faz podem atingir diretamente ou indiretamente outras pessoas, de forma positiva ou de forma negativa, porque tudo tem um impacto. Quando eu provoco um movimento, outras pessoas vão se movimentar em decorrência desse movimento. E se o meu movimento causar um movimento de esperança, significa que esse comportamento vai gerar uma ação e, consequentemente, uma reação. Muitas coisas que você faz podem atingir diretamente ou indiretamente outras pessoas, de forma positiva ou de forma negativa, porque tudo tem um impacto. E quando eu provoco um movimento, outras pessoas vão se movimentar em decorrência desse movimento. E se esse movimento pilar for uma esperança, significa que mais pessoas vão agir pautadas na esperança. Mas se esse comportamento que gera uma ação e, consequentemente, uma reação, no caso, uma sequela danosa, os afetados vão se mover como resposta a esse tremor e as ações deles vão atingir outras pessoas e essas pessoas vão reproduzir esse comportamento, atingindo assim ainda mais pessoas. Não há limites para essas extensões. Não se pode contar, não se pode parar e não dá para prever. Todos nós carregamos um legado que a curto prazo não pode ser calculado, mas algum dia será medido. E eu sei que o Jamie, de fato, sentiu uma repulsa, um nojo e um ódio por tudo que ele ouviu, e esse sentimento é válido.
Só que a arrogância o cegou e o levou a comemorar antes da hora. O que faz com que uma das mensagens mais importantes dessa história seja: não cante a vitória antes da hora. Não cante antes dela acontecer. Você pode até cantar, agradecer, sorrir e comemorar, mas em segredo. As pessoas estão acostumadas a contar seus planos, seus projetos, seus sonhos e suas realizações em andamento. Às vezes aquilo que ainda nem terminou, todo mundo já está sabendo. Aí depois as pessoas ficam sem entender o porquê tanto esforço, tanto trabalho, tanta dedicação e nenhum retorno. Um dos maiores segredos da vitória é o silêncio, o anonimato, o sigilo e a descrição. Antes que aconteça, as pessoas não precisam saber, e quando acontecer, elas devem ser informadas apenas se for necessário. Tem experiências na sua vida que vão ser como um tesouro escondido, que vão aparecer no momento certo. Quando ninguém mais sabe o que fazer, será nesse momento que você vai entrar em cena. Porque aquilo que você viveu, aquilo que você conquistou se encaixa com a ocasião. A precipitação do James condenou muitas famílias ao martírio em aberto. Cerceou a chance de um desfecho para os pais angustiados na alma. No geral, o que o James fez não foi em vão, porque concedeu a ele uma segunda chance. Mas foi só isso, quando poderia ter sido muito mais. Ainda assim, apesar dessas ressalvas, eu acho muito singela a redenção que ele teve. Ele colocou a vida no eixo, passou mais 5 anos com o pai, e foi uma oportunidade que geralmente não acontece, exceto no Brasil. Aqui não conta, as pessoas são presas um dia e são soltas no outro. Mas as segundas chances são assim mesmo, inesperadas, insolúveis, improvisadas e cercadas por um propósito, um objetivo maior do que você mesmo. A segunda chance nunca terá a ver só com você, ou será só sobre você. Não é um engano, não é um erro, não é uma coincidência. É um fato de uma mudança de curso para o norte radical, oposto do sul que você se encontrava. Não é mais a mesma vida com o mesmo final. Todos nós cometemos erros em algum momento de nossas vidas. E a segunda chance vai aparecer no seu caminho. Agarre-a com as 2 mãos, porque você pode não conseguir uma terceira. E não se esqueça, sempre há tempo para virar a página ou recomeçar tudo outra vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu espero que vocês tenham gostado dessa minissérie. Foi um trabalho árduo, gravar esses episódios levaram mais tempo do que eu previ, mas eu estou feliz pelo resultado final, estou feliz por estar gravando neste momento, por estar encerrando. Foi uma história maravilhosa, eu gostei demais de ter feito esse caso e eu fico contente mesmo por trazer esse caso que é inédito, você mal acha nem artigo, e eu fico feliz realmente por ter tido essa oportunidade e por ter contado, gravado, e a gente pode discutir mais sobre esse episódio lá no canal do Telegram, porque tem abas, todos os episódios a gente tem discutido lá toda vez, episódio 1, 2, 3, 4, 5, então eu fico feliz pela experiência. Eu te convido também a assistir outras minisséries aqui do canal: As Mulheres do Presidente, Elizabeth Holmes, Ana Delvey, Psiquiatra que ouviu do seu paciente, A Escada, Sob a Bandeira do Céu. Todas têm esse formato imersivo, onde só há a introdução do primeiro episódio e há esse desfecho no final. É uma experiência que eu gosto de trazer assim para fazer com que as pessoas mergulhem nessas narrativas que são detalhadas, que são cuidadosas e que são produzidas com todo o carinho e amor aqui para vocês. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, ok? A gente se vê aqui em As Mulheres do Presidente. Eu te desafio, assista, você não vai conseguir parar até chegar ao episódio mais recente. As Mulheres do Presidente está esperando por você. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. É um suspense incrível de um rapaz que se envolve
em uma trama gigantesca, quando ele começa a desconfiar que o serial killer está escondido em sua própria casa, enquanto ele descobre que faz parte de uma terrível maldição hereditária. Esse livro, ele basicamente, ele tem o formato dessas minisséries. O formato das minisséries são baseadas no meu livro, porque eu já escrevi ele há alguns anos, e essa história é fantástica. Tem reviravoltas extraordinárias, chocantes. Se você quiser, você pode falar comigo pelo Instagram, então adquirir pelo meu site. O livro é enviado para qualquer lugar do Brasil e também quase qualquer lugar do mundo também pelos correios. Eu tenho certeza que você vai gostar. O livro vai autografado se você quiser, tem marcadores, tem um pôster exclusivo, ok? Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista, conheça o canal de cortes, as análises, inclusive essa aqui vai ser postada lá, as análises de todos os outros episódios você pode encontrar lá, então tem análises muito legais, vamos bater a meta lá, chegar aos 1000 inscritos, ok, pessoal? Eu agradeço muito vocês e a gente pode se ver no Telegram, nos outros episódios. Eu fico feliz por quem acompanhou e quem ajudou esse projeto e quem está comigo até agora. Eu agradeço demais vocês de todo o meu coração, ok? A gente se vê no próximo episódio e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!